Aleluia. Amém. Graças a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Bem forte que é para Jesus. Amém. Graças a Deus. Que louvor lindo, né? Louvor muito lindo. Deus, pode se assentar no nome de Jesus, igreja. A paz do nosso Senhor Jesus a todos, né? Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. E hoje eu queria te convidar a abrir a palavra no livro de Neemias, né? Vamos ser breve aqui, rápido, porque o tempo é curto. Mas eu creio que há um propósito para tudo. Em tudo que acontece, em tudo que há um propósito de Deus na nossa vida. Quem crê nisso? Há um propósito de Deus para você estar aqui hoje, nessa noite. Há um propósito de Deus naquilo que você tem passado. Há um propósito de Deus em tudo. Eu costumo dizer isso, tudo é propósito de Deus, né? E nós vamos ver aqui nesse livro de Neemias que havia um propósito, na verdade, um grande propósito sobre uma reconstrução. Amém? E eu creio que Deus ele irá falar conosco nessa palavra no nome de Jesus. Acharam aí Neemias, a Bíblia que eu estou a revista Almeida e atualizada. Graças a Deus, Pai, que o Senhor possa nos dar sabedoria, entendimento, discernimento do Teu Espírito Santo. Porque sabemos que aqui o Teu povo se encontra sedento de Ti, da Tua palavra. Então que venha ser o Teu Espírito discernindo e nos alimentando espiritualmente. Que nós venhamos sair daqui hoje, meu Pai, fortalecidos e completamente alimentados da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Porque lá fora há muitos com fome. E o Senhor nos alimentando, nós teremos o que dá de comer. Então que assim venha a ser feito no nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor venha nos ter como um instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Acharam aí Neemias? Vamos começar aqui com capítulo 1, versículo 1. E diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade lá de Susa, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu quero trazer aqui nessa palavra 3 pontos, 3 atitudes que tem que haver sobre um líder. E quando eu digo um líder, todos nós passamos a fazer parte. Aqui há o líder, o pastor que, né, toma conta geral, há líderes de IGC, há os líderes de setores, anfitriões, mas há você, homem, que é líder na sua casa. Há pessoas que é líder no seu trabalho, tem um grupo ali onde há uma liderança. E o primeiro ponto aqui que eu gostaria de trazer
se encontra aqui no versículo 4. Você veja que Neemias, ele era um copeiro. Ele era uma pessoa de total confiança do rei. E ele o servia, ele pegava os alimentos que antes de ir para o rei, ele o comia. A bebida antes de ir para o rei, ele passava a tomar. Porque naquela época, o rei passava a ser assassinado através de venenos que eram colocados sobre a comida, sobre a bebida. Então Neemias, ele por ser esse copeiro, ele passou a ter muita confiança com o rei, com a rainha. Ele passou a ser um homem muito considerado sobre aquele reino. E a Bíblia aqui, ela nos diz que ele era um homem muito alegre. Um homem que onde ele chegava, ele trazia ali alegria. O rei sempre dava risada com ele, gostava da sua companhia. Mas ao seu irmão chegar da cidade, do local, da casa da onde ele era, e ao falar que Jerusalém se encontrava derribada, os muros derribados, portas pegando fogo, aqui no versículo 4 diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando e jejuando perante o Deus dos céus. Então aqui o primeiro ponto que nós vamos tratar vai ser esse. Por quê? Neemias, ele sentiu a dor daquelas pessoas que se encontravam em Jerusalém. E esse é um ponto que hoje nós vemos que tem que ser muito tratado, principalmente na vida de um líder, na liderança. Porque na verdade é um mandamento que Deus deu, o primeiro: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Se nós formos ver, não é só para a liderança, isso é para todos. Então você veja, Neemias, ele estava bem tranquilo sobre aquela cidade. Neemias, ele estava bem de boa, né? E de repente chega o seu irmão trazendo essa notícia. Então ele passou a sentir a dor. Ele sentiu sofrimento por aquelas pessoas que estavam sofrendo naquele local. Porque ali era a cidade da onde ele tinha vindo, ali os pais dele se encontravam sepultados. E nós vemos que hoje há muita liderança que não tem tido o amor pelo próximo. É ou não é? Infelizmente nós vemos que há muitos casos que passa a ter um certo desprezo. E é muito importante quando nós pegamos isso daqui, vemos essa atitude que Neemias ele teve. Porque de repente há situações que nós, né, se encontramos às vezes fracos, às vezes nós queremos uma pessoa para poder confessar, uma pessoa de confiança, onde nós venhamos a ter confiança de desabafar, de contar o caso, de ter essa pessoa como um amigo para poder, né? E infelizmente aquele povo, eles não tinham ninguém. Não havia um naquela cidade que queria se levantar, que queria tomar a frente. Não havia um naquela cidade que passou a sentir isso pelo próximo. Uma cidade que estava em total desonra. Como Neemias mesmo disse, nós veremos isso no texto, uma cidade que estava em total desonra, Jerusalém. Uma cidade eleita, um povo eleito, mas se encontrava em total desonra. Mas quando isso chegou até Neemias, ele sentiu o sofrimento, sentiu dor. E aqui diz que no momento
Você veja, quando chegou essa palavra para ele, ele já se assentou, ele chorou, ele lamentou. E hoje é muito triste certas posições, certas coisas que nós vemos, ouvimos. Esses dias no meu trabalho eu fiquei com o coração completamente triste, que chegou um irmãozinho, o irmão Robson. E ele era um rapaz que sempre gostava de estar ajudando, ele sempre passava lá na barbearia recolhendo alimentos toda semana, ele gostava de estar ajudando aquelas pessoas que precisam, que esse é um mandamento, nós também devemos sempre fazer isso. E ele chegou um certo dia lá, triste, caído, e a gente olha esse texto aqui, eu lembrei dele, porque ele é um rapaz que sempre chegava lá animado, um rapaz que sempre fazia a gente dar risada, e de repente ele chegou lá triste para recolher uns alimentos que a gente juntamos para poder ajudar ele, e perguntamos por que ele estava daquele jeito. Ele chegou e contou, ele é da Bahia, e tinha algumas semanas que ele estava num ministério que, não convém a mim citar o nome, não estamos aqui para isso. E ele estava ajudando uma família que estava precisando muito. E ele falou que foi sobre essa casa, o pastor lá permitiu dele ir, com o corpo lá de obreiros e tal. Eles foram lá, fizeram oração, levaram alimento, convidaram esse pessoal para ir na igreja e tal. E aí ele apresentou para o pastor, pediu para o pastor estar orando. E quando chegou no final do culto, ele falou: pastor, a gente tem que ir lá fazer uma visita, eu quero que o senhor vá lá para estar abençoando aquele lá, para estar ali, sabe, para nós estar ajudando essa família e tal. O pastor, na verdade, não pode nem estar sendo chamado de pastor uma pessoa dessa. A resposta que ele deu para ele foi o seguinte: ó, irmão Robson, essas pessoas para mim não me interessam. Imagina só a tristeza que esse irmão Robson não sentiu no seu coração naquele momento. De ouvir isso de um homem que foi levantado como um líder, um pastor. E infelizmente esses casos nós vemos muitos por aí. Eu não queria citar, mas a gente vê que tem local que a ovelha, ela só é bem-vinda quando ela traz um dízimo, uma oferta alta e tal. O resto não presta. E Deus, Ele trouxe isso no meu coração, porque eu creio que Ele nos escolheu, Ele te escolheu para nós fazermos a diferença. Quem crê nisso? Olha para esse irmão que está do seu lado e diz: Deus te escolheu para você fazer a diferença. Você acredita nisso? Quem acredita nisso? Eu tenho isso no meu coração. E hoje não foi diferente, Eu, a minha esposa, a nossa família ali, fomos numa festinha do Dudu, nosso sobrinho querido. E ficamos tristes com o que o avô dele citou lá também. Você vê, um pastor chegou a falar para ele que não ia na casa dele fazer oração por ele, porque ele não estava lá congregando. Ele não estava por motivos, ali pessoal da doença que ele tem. Agora imagine só um líder negar a oração. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero te dizer. Mas nós não podemos deixar esfriar dentro de nós o amor de Cristo. Eu não posso deixar esfriar dentro de mim o amor de Cristo, porque eu sendo imperfeito, eu sendo pobre, miserável, Cristo Jesus, Ele me ama e se entregou naquela cruz por mim, por você, por isso. Então como que eu irei negar uma ajuda ao meu próximo, ainda mais nessa situação? Então Deus, Ele me trouxe essa palavra
e para poder levar para a liderança. Poder levar, porque nós somos o corpo dele. Essa liderança. Nós temos que exalar, levar o amor de Cristo. A palavra, ela nos diz que nos finais dos tempos, o amor de muitos se esfriarão. E nós temos visto muito isso. E eu tenho que lutar, perseverar, porque eu não posso deixar o amor de Cristo se esfriar dentro de mim. Você não pode deixar o amor de Cristo se esfriar dentro de você. Essa luz, essa chama, ela não pode se apagar. Neemias, quando ele recebeu do irmão dele que o povo ali estava sofrendo, padecendo, sendo, como diz aqui, em total miséria, desprezo. No momento que ele recebeu essa palavra, ele se assentou. E diz aqui que ele passou por alguns dias a chorar, a lamentar, a jejuar, a orar. Porque ele não aceitava isso. E eu vejo aqui que nesse momento Neemias, ele descobriu um chamado diferente na vida dele. Nós vemos que há muitos chamados, sobre a Bíblia, de Deus ter aparecido em sonhos, de Deus ter ali aparecido numa sarça ardente, Deus ter aparecido ali em nuvens, enviado anjos. Neemias foi diferente, foi através da palavra. O povo está sofrendo. Então ele lembrou do quê? Que ele tinha que ajudar os irmãos dele. E muitas das vezes o chamado chega assim na nossa vida. Você quer ver só? Deus, Jesus Cristo, ele disse lá, tive fome e não me destes de comer. Muitas das vezes a gente se pergunta, Senhor, não tenho um chamado, qual é o meu chamado? Amar o próximo como a nós mesmos é um chamado, meu irmão. Então Jesus disse, tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive nu e não me vestiste. E quando faz isso a um desses pequeninos, assim estáis fazendo a mim. Então Neemias, ele recebeu esse chamado, ele descobriu esse chamado. E dentro dele surgiu esse chamado, queimou. Eu tenho que ajudar aquele meu povo lá de Jerusalém. Então vamos pular lá para o capítulo 2. No nome de Jesus, para o segundo ponto. O primeiro foi esse, ele se importou com quem estava sofrendo, ele tomou a dor. Não podemos deixar o amor do Senhor Jesus se apagar dentro de nós. Não podemos deixar com que títulos ou qualquer outra questão venha estar acima desse propósito, porque título não quer dizer nada, meu irmão. O propósito de Deus é que tem que estar acima de todas as coisas. Acima de título, acima de posicionamento. Isso não significa. É o propósito de Deus. Lógico, temos que seguir as regras. Neemias seguiu e nós vamos ver aqui. Mas o propósito de Deus é algo tão lindo, é algo tão maravilhoso. É algo tão incrível que está em todas as coisas o propósito dele. Está em tudo. E nós vemos aqui capítulo 2 de Neemias, diz assim: no mês de Nissan, o ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Neemias nunca esteve triste diante do rei.
Mas diz aqui: o rei me disse: por que está triste? O teu rosto, se não está doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governantes da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, para que os muros da cidade, para que a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amém? Veja só, Neemias, ele passou a chegar sobre o rei e pedir para que ele fosse enviado àquele local. O segundo ponto que nós vemos aqui é Neemias saindo da sua zona de conforto. Neemias sai da zona de conforto, um local onde ele tinha tudo, um local onde ele era bem-vindo, um local onde ele era bem visto. E se a gente for procurar melhor, Neemias já tem o nome dele, já traz o significado de conforto. Então ali naquele local, para ele, estava tudo ok. Estava tudo certo. Mas o segundo posicionamento, que ele teve foi esse, foi sair da zona de conforto dele. E isso é preciso na vida de um líder, isso é preciso na vida da liderança. Isso é preciso na vida do discípulo de Jesus Cristo. Eu lembro, teve um momento que Jesus chamou Pedro, João e seu irmão, e foi sobre o monte ali, e ali apareceu aqueles dois anjos, aquela luz. Pedro se admirou, ele falou: Senhor, aqui eu irei preparar 3 tendas aqui, 3 tabernáculos para nós. Um ficará o Senhor, outro eu e os discípulos, outros anjos. Você veja que Pedro, ele queria aquilo só para ele, uma zona de conforto. Olha que maravilha, isso aqui tá bom. Jesus escolheu nós 3, isso aqui é para nós. Mas Jesus disse para ele: Pedro, a missão, o ID, é lá embaixo, é na cidade, é lá fora. O nosso ID, a nossa missão não é daquela porta para dentro, não é aqui. Aqui é muito fácil eu chegar, eu te cumprimentar, eu te abraçar, eu desejar para você uma semana abençoada, eu desejar para você que Deus venha abençoar o seu trabalho. E isso é muito bom. É ou não é?
Mas o principal é dessa porta lá para fora. O principal é dessa porta lá para fora. É quando nós saímos da zona de conforto. Aqui está todo mundo na zona de conforto. Tá ou não tá? Hã? Tá um clima bom, um ambiente bom aqui. Quem está sentindo esse ambiente bom aqui? Aqui está tudo uma maravilha. Mas o problema, ó, é a porta para fora, é quando nós passamos. É preciso nós sairmos da zona de conforto. Então Neemias chegou ao seu rei ali, Artaxerxes, e disse: ó, na minha cidade está assim, está acontecendo isso. Eu preciso que o rei me libere para eu ir até essa cidade. Eu preciso ali reedificar aqueles muros. Eu preciso ali passar a edificar aquelas portas, trazer novamente o sentido de Jerusalém. Uma cidade o qual era destemível, mas hoje se encontra em desonra. Então ele saiu da zona de conforto dele. Muitas das vezes nós ficamos na nossa zona de conforto. Não, assim tá bom. Ah, não, isso aqui ó, tá uma maravilha. Então eu vou ficar sossegadinho aqui. E tem um ditado que se diz aí fora, né? Time que está se ganhando não se mexe. Então, mas se nós não se mexer, não saímos da zona de conforto, nós nunca vamos ver algo maior da parte de Deus. O problema nosso, meu, seu, do ser humano é esse, é que nós não estamos adaptados a receber algo novo. Tudo que é novo nos espanta, tudo que é novo faz nós sentir um medo, um frio. Só que o problema de nós cristãos é esse, nós pedimos algo novo para Deus. Mas nós não queremos sair da zona de conforto. Deus, eu quero algo novo. Mas aí chega lá, aqui está tão bom, ó. Não, aqui está uma maravilha. Que time que está ganhando não se mete. Então como que Deus vai fazer algo novo? Para eu ver algo novo de Deus, para eu ver a manifestação da glória de Deus, eu tenho que estar disposto a sempre querer e me dedicar, me posicionar para eu receber algo novo, para eu ver algo novo de Deus. É preciso eu sair da zona de conforto. Ah, mas aquilo ali eu nunca fiz, aquilo ali para mim vai ser algo que... Saia da zona de conforto. Deus quer fazer algo novo. Deus quer se revelar, Deus quer se manifestar de uma forma grande, mas é preciso nós sair da nossa zona de conforto. É preciso nós receber o chamado, entender o chamado, entender que há propósito de Deus. E quando nós entendemos, quando nós recebemos, se posicionamos, vai haver os inimigos. Vai haver. Para tudo que nós se posicionarmos, para querer receber algo novo, para querer fazer algo no propósito de Deus, no chamado, não vai ser fácil. Porque o evangelho é esse, é um caminho, uma porta estreita. O evangelho é esse. Nós não vemos na Bíblia Jesus citando uma porta larga, um evangelho que é tudo largo, é tudo uma maravilha, é tudo, ó, 1000 amores, é tudo, não. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele está dizendo, não vai ser fácil, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo.
O problema muitas das vezes é essa, nós vemos que há líderes, há pessoas que citam o evangelho de porta larga, e quando vem as tempestades, a pessoa não aguenta, aí você vai perguntar, irmão, tudo bem e tal? Não está não, eu não estou na igreja, saí da igreja, por quê? Porque lá vai acontecer isso, aquilo, você vê, não está, mas o evangelho é uma porta estreita. Há coisas que é preciso nós sacrificar, há coisas que é preciso nós se posicionar, há coisas que é preciso nós aceitar, nós receber. Porque o evangelho é porta estreita. Neemias, ele estava lá na porta larga, era a decisão dele, sair da porta larga, sair do seu acomodismo, do seu conforto, ou não, a decisão era dele, a decisão é minha, a decisão é sua. Só que aí é onde entra, mas e o propósito de Deus? E o chamado de Deus? Então Neemias ele foi, só que veja bem, quando nós tomamos essa decisão, se puder colocar ali, capítulo 2, versículo 10, diz assim: disto ficaram sabendo, repita comigo, Sambalate, o Horonita, e Tobias. Grava esses dois nomes, porque esses dois nominhos aí é só misericórdia de Deus. Mas eles fazem parte do propósito de Deus. Aí diz assim, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Eles faziam parte, mas ele se desagradou. Como assim? Alguém vai vir aqui para reedificar? Quando nós tomamos essas posições aqui de Neemias, não vai ser fácil não, meu irmão. Não vai ser fácil não, meu irmão. Mas há uma promessa, Deus está conosco. Amém? Deus está conosco. Então, Tobias e Sambalate, eles não gostaram disso. Eles olharam assim, não, eu não acredito que ele vai vir aqui para isso. Mas aí é onde está, aí é onde entra o terceiro ponto. O terceiro ponto é não se acovardar diante da oposição, diante da situação, diante da adversidade. Capítulo 4, versículo 1. Por favor, se puder. Isso. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Você vê que ele não só ficou irado, ele se ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-lhes a isto? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Olha só o atrevimento. Você veja que ele chamou Neemias e aqueles que estavam ali junto com Neemias de fracos. Você veja que ele rejeitou, ele repugnou, e ele ainda disse assim: se eles edificar, por mais que venha uma raposa, ela vai destruir. Então pensa comigo, se eles tinham esse conceito com eles, se uma raposa poderia derrubar o muro, por que eles estavam preocupados?
por que eles estavam ardendo em ira? A gente vê isso é cilada, é seta. Quando você se posicionar, quando nós se posicionarmos, vai aparecer muitos Tobias, muitos Sambalate por aí. Vai aparecer, é o que mais aparece. Quando é para ajudar não tem ninguém, mas para vir dar palpite tem. É ou não é? Pega alguma coisa para fazer, você vai ver, para vir ajudar é difícil, custa. Mas para dar opinião, ô Senhor, para dar opinião aparece gente até do meio da noite, eu nunca vi isso. Ai, Jesus. Olha, e toda hora para um para querer te atormentar, toda hora para um para querer te atrasar. Eu estava comentando isso com a minha esposa esses dias. A gente via lá a construção da nossa casa. Estava lá o nosso tio, o meu sogro ali ajudando, nós lá também. Não parava um ali para ajudar. Ô, precisa de ajuda aí. Não parava. Mas de meia em meia hora aparecia um Tobias, um Sambalate ali para... Falo, meu Deus, como é que pode? É o que mais vai aparecer. Quando você se posicionar, quando você entender o propósito, o chamado, você se posicionar e se dedicar para isso, a adversidade vai vir. Quando nós se encontramos na zona de conforto, nós passamos a se acomodar. E aí nem os inimigos se preocupam, porque tá ali, tá acomodado, tá na zona de conforto, então deixa ele quietinho aí. Esse aí eu não vou nem olhar. Mas quando você se posiciona, é por isso que vem as lutas, é por isso que vem as diferenças, as adversidades, é por isso que vem as oposição, é porque Satanás sabe que quando você se posiciona, quando você entende o propósito, o chamado, você tem um potencial para somar no reino de Deus. Você tem. Então ele vai vir os Tobias, os Sambalate. Mas aí nós vemos aqui lá no capítulo 6. Neemias capítulo 6. Você veja que esses Tobias, Sambalate aí, ele quer tirar o nosso foco. Quer tirar o seu foco. Às vezes, eu já me perguntei, às vezes você se pergunta, meu Deus, mas por que tanta luta? Por que tanta adversidade? Por que tanto isso? E posso te falar uma coisa? Se está acontecendo isso, continua. Se você está sofrendo essa adversidade, se você está aqui, se posicionou, está fazendo tudo para agradar a Deus, está ali fazendo tudo para somar, e está vendo a adversidade, não olha para isso não, continua. Porque quando um cristão, ele está ali, não se preocupa, não se incomoda com nada, aí alguma coisa está errada, né, pastor? Aí é hora da gente levantar, abrir o olho, porque Jesus ele não tinha tempo para respirar. Até o momento que ele estava dentro de casa ali ceando com os discípulos, chegava, não tinha sossego. Se está tendo muito sossego, lógico, tem um tempo, né? Da bonança de Deus, tem, mas se está havendo muito sossego, se nós estamos incomodando o inferno, vai vir oposição. Se nós está ali incomodando Satanás, então incomodando o que Satanás quer fazer, vai vir oposição.
Mas se nós não estivermos ali impedindo os planos, frustrando os planos de Satanás, porque os planos de Satanás já está derrotado. Satanás não tem poder para nada. O poder está sobre a igreja de Jesus Cristo. A autoridade está sobre a igreja de Jesus Cristo. Ele disse sobre a minha igreja. Quem que é a igreja de Cristo? É você. Fala contigo, eu sou a igreja de Cristo. Diga aí, eu sou a igreja de Cristo. E ele diz sobre a minha igreja, ó, não vai ter nada não, que vai... Amém? Você é a igreja de Cristo. Mas Cristo te elegeu como igreja para nós somar para o reino dele. E para nós causar um impacto muito forte no inferno mesmo. Há muitas pessoas sofrendo, padecendo, há muitas pessoas em miséria, há muitas pessoas em desprezo, vivendo completamente o inferno. Cristo te escolheu, me escolheu, Cristo nos escolheu para levar as boas novas para essas pessoas. Há um propósito de Deus em tudo. Há um propósito. Há um chamado. Eu vejo que a palavra diz, né? Desperta tu que dormes. Vê aí se não tem um irmão dormindo aí do seu lado aí. Tem não, né? Desperta tu que dormes. Ou seja, nós temos que estar atentos, de olhos atentos, de espírito atento, ligado. Amém? E nós vemos aqui, capítulo 6. Está até aqui, né, em Mateus 16, 18, que diz: mas as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E Lucas 10, 19, Deus diz assim que, pode colocar aí, por favor, Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Mas entenda bem, essa serpente e escorpião, você não vai pegar uma serpente e querer brincar com ela, escorpião. Você vai se dar mal, meu amigo. Isso aí fala sobre o inimigo, é sobre os tobios, sambalate, é sobre as adversidades. Deus, ele nos deu essa autoridade, esse poder, para nós vencermos o mal, mas vencermos o mal com o bem. Amém? Então, veja aqui, ó, capítulo 6, para não ficar muito, diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe, o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nem, diga comigo, não havia brecha nenhuma. Não pode haver brecha nenhuma. Porque o inimigo, ele está ao nosso redor e de redor procurando uma brecha. Não pode haver brecha nenhuma. E o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer: vem, encontremos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra,
de modo que não poderei descer, porque cessarei a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Olha só que posicionamento de Neemias. Você veja que aqui o Sambalate, Gesem, não sei quem, todo o tempo intentava fazer mal para ele. Mas olha o posicionamento dele. Porque eu deixaria a grande obra para o atender. Por quê? Eu lembrei de uma história, eu contei para minha esposa esses dias. Eu ouvi um pastor falando, havia 2 sapos. E os 2 estavam ali pulando. De repente eles caíram numa poça, num buraco grande. E ali passaram a ficar olhando e se espantaram e queriam sair dali. Um passou a ficar ali pulando e gritava. Aí chegou uma sapinha lá de cima e olhou e falou: como vocês foram para aí? Ó, você não vai conseguir sair daí, é muito grande esse buraco. Onde você está? E o sapo pulava, juntou outros sapos ao redor e falou: você não vai conseguir, você não vai sair daí. E esse sapo pulou, e eles ali falando. Aí ele parou, olhou assim para o alto com um olhar de despedida, que ele não iria mais conseguir sair dali. O outro continuou, perseverou, pulava, e eles diziam: você não vai sair daí você não consegue, esse buraco é muito fundo. Ó, já tem aí, ó, cadáveres, aí, ó, ossos, vocês vão morrer aí. E esse sapo pulava, ele perseverou, até que um momento a perninha dele se enganchou daqui, de lá, e ele saiu. Aí ele olhou para os outros sapos assim, e o sapo ficou abismado, perguntando: por que você saiu daí? Como você conseguiu? Ele virou as costas e continuou. Por que ele saiu de lá? Porque ele perseverou? Não, ele era surdo. O que nós entendemos com isso? Você não entendeu? Você não entendeu, você não pegou o espírito da coisa. Há momentos que nós temos que se fazer de surdo para certas pessoas. Tobias, Gesem, Sambalate chegou lá e: ó, Neemias, vem ter com nós, eu preparei um café, Neemias isso, Neemias aquilo, ó. Ele falou: por que eu deixaria a minha grande obra para ir ter com essas pessoas que só querem tentar o meu mal? Há momentos que nós temos que se fazer de surdo. Entra aqui, e vai. Coitado, o sapinho era surdo. Neemias falou: eu não vou. Então veja bem, há situações que é preciso nós se fazermos de surdo. Tem muitas coisas que chegam a nós que não traz edificação nenhuma, que não traz auxílio, ajuda nenhuma. Uma vez eu vi o pastor dizendo para mim, ele falou: Hermes, na vida é preciso nós ter 2 bolsos. Eu falei: ué, mas tem 2 bolsos aqui na minha? Estou com 2 bolsos aqui, tem um de trás, tem 4 bolsos. Ele falou: irmão, entende uma coisa, é preciso você ter um bolso inteiro. Você tem um bolso inteiro? Eu falei: graças a Deus, dessa calça está inteiro. Ele falou: é preciso nós ter na vida 2 bolsos, um inteiro e o outro furado. Eu falei: meu Deus do céu. Ele falou: a coisa boa que vem, aquilo que edifica, guarda nesse bolso que está inteiro. Aí eu comecei a entender. Eu falei: ué, e o bolso furado? Ele falou: esse bolso furado você só coloca aquilo que não é bom, aquilo que é ruim. Porque você vai colocar, se você colocar uma chave, alguma coisa no bolso furado, o que vai acontecer? Vai cair. Se
você não prestar, vai ficando. Aquilo que é bom nós devemos guardar, nós devemos aceitar. Aquilo que é ruim, põe no bolso furado, deixa aí, deixa ficar. Quem consegue entender isso? Deixa ficar. Aquilo que é bom que vai te edificar, aquilo que é bom que vai te ajudar, aquilo que é bom que vai fazer você prosseguir. Neemias, ele não olhou para o Sambalate, para os Tobias, não. Enquanto ele estava ali tentando mal, fazendo aquilo que era mal, tentando parar, tentando fazer ele retroceder, tentando fazer ele desistir, quanto mais eles faziam isso, mais Neemias tinha vontade de realizar a grande obra. É por isso que eu digo que tudo é um propósito, mas é preciso nós entendermos isso. Porque quando nós entendermos que há um propósito, vai vir um Tobias, o Sambalate querendo te parar, mas aí é que vai vir força para você querer fazer, aí é que eu vou fazer. E eu vou mostrar que Deus é que está no controle na situação. Não para mim mostrar, mas é para a glória de Deus aparecer e ser manifestado. Amém? Então Neemias entendeu esse propósito. E olha só, se a gente for pegar ali, né, o raciocínio, Judá, Jerusalém, se aqueles muros ali não fossem edificados, ia ser uma cidade dissipada ali, não haveria mais nada. Porque a cada dia havia pessoas ali morrendo, pessoas que estavam indo. Mas quando houve essa reedificação, é por isso que diz grande obra. Neemias ali, ele foi usado de uma maneira que eu acho que hoje na glória ele entende isso. Porque foi dali que passou a vir a linhagem. Dali passou a surgir um homem chamado Jesus Cristo, com um grande propósito, um grande chamado. Teve que haver ali gerações de Judá, de Jerusalém, teve que haver ali essa grande obra, para acontecer a obra maior. Então nós temos que seguir esses propósitos. E como eu disse no começo, até os Tobias e Sambalate faz parte do... Tudo é um propósito. Até aqueles que tentam te parar, que tentam... faz parte do propósito. Deixa falar. Mas uma coisa eles vão ver, que a grande obra do Senhor está sendo feita. Amém. Graças a Deus. E é como diz aqui, né, o propósito chamado, se eu não estou aqui enganado, Romanos, se puder colocar por favor, do Romanos 8, 28. Onde cita aquele versículo, tudo coopera para o bem daqueles que amam. Mas é só aí? É só aí? Às vezes nós citamos só essa parte, né, irmão? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas olha só o que diz aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Termina aí? Há um ponto ali? Há uma vírgula e continua, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você entender o propósito de Deus, se você aceitar, amar a Deus, amar o propósito, é como diz ali, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu. Guarda isso contigo. Há um propósito muito grande de Deus na nossa vida, irmãos. Se nós aceitarmos, né,
Eu aqui tirei esses 3 pontos aqui que chamou a atenção. E que é preciso ter numa liderança. É preciso ter em um homem, em uma mulher de Deus. É preciso. Olha, esse versículo aqui eu tirei como uma chave assim. Porque realmente há momentos que nós olhamos assim, queremos dar ouvido para os Sambalate, para os Tobias. Mas quando eu vi esse versículo aí, Romanos 8:28, sabemos que, meu Deus, isso veio assim como uma chave. Se eu aceitar o propósito de Deus, se eu amar o Senhor, amar esse propósito, tudo vai cooperar para o bem. E aí entra Salmos lá, por mais que eu ande no vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque o Senhor, Ele está comigo. Mal nenhum. Amém. Então guarda essa palavra no seu coração. Eu amo esse versículo, Romanos 8:28. E sabe, eu lendo esse livro aqui de Neemias, quando eu lembrei desse versículo, foi como aquele estralo assim. E Deus falou comigo, isso que falta em líderes, isso falta em homens e mulheres de Deus, isso falta em mim. É preciso eu ter aqui essas atitudes, essas características. Eu tenho que tomar a dor do próximo. Jesus diz ali que quando há unânimes, aquele que sofria, os discípulos todos sofriam junto. Mas quando se alegrava, todos se alegrava, se regozijava junto. Eu não posso sentir prazer, alegria na tristeza do próximo. Eu tenho que sentir a tristeza dele. Eu tenho que tomar a tristeza dele. Mas aí entra lá, né, a fé e a ação. A fé sem obras é morta. Muitas das vezes nós vemos isso aqui, meu Deus do céu, olha, a gente dá uma tristeza tão grande quando a gente passa a escutar essas coisas, que como uma pessoa passando fome, um pastor vai chegar e vai dizer: ó, irmã, eu vou orar para você, tá? E Deus vai te abençoar. Mas aquela irmã chegou com fome. Eu tenho um prato de comida, eu tenho um alimento. Mas, ó, irmão, vou orar para você, que Deus te abençoe. Isso não faz parte. A palavra cita essas pessoas aí como salteadores, como lobos ferozes. Não como um pastor, não como um líder, e não como homem ou mulher de Deus, mas como salteadores. E é preciso nós se despertar. Nós vemos essa geração, como ela se encontra. E daqui para frente vai vir gerações piores, se nós não se posicionarmos hoje e tomarmos o propósito, o chamado de Deus, seguirmos a palavra do Senhor. Porque a coisa vai cada vez se declinando. Mas é preciso nós tomar essa posição, queridos. É preciso eu me posicionar, é preciso você se posicionar. Porque não sou eu, não é você que vai fazer, não. Não vai se achando, eu vou sair daqui, eu vou fazer. Não. Coitado de mim. Pobre, miserável. E eu não faço nada. Mas o Deus que eu sirvo faz tudo. Você não faz nada, mas o Deus grande e poderoso que nós servimos, esse faz de tudo.
Amém? Então guarda isso com você no nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de chamar a banda aqui em cima, no nome de Jesus. Graças a Deus deu tempo de passar, vi outras coisas aqui, mas o principal importante foi passado, foi entregue, né? No nome de Jesus. Eu queria até citar aqui, né, sobre, acho que dá tempo, 8:25. Se puder colocar, por favor, Daniel 3. Olha só a importância de nós descobrirmos, de nós aceitarmos, seguirmos, né, o propósito chamado. Daniel 3, versículo 16, 17 e 18, diz assim, né? Quem já ouviu falar de Sadraque, Mesaque e Abidnego aí? Quem já ouviu falar? Olha só, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder, porque o rei tinha falado para ele: se vocês não adorar aqui, ó, nós vamos te lançar lá na fornalha de fogo. Mas eles dizem assim, pode pôr o versículo 17, por favor: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Pode continuar. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso é entender o propósito. Se Deus quer fazer, Ele vai fazer. Porque não cabe a mim, não cabe a você, mas cabe a Deus. A decisão é dele. O que nós não podemos é querer tomar decisão por eles. A decisão é dele. Ó rei, se Deus quiser nos livrar, Ele vai. Se não, eu tenho que seguir o meu propósito, tenho que seguir o chamado. E fica sabendo, ó rei. Você veja que ousadia, hein? Hã? É preciso nós ter essa ousadia, essa autoridade. Que fiquem sabendo. Mas o propósito, o chamado tem que ser seguido. E tem que ser entendido. Porque muitas das vezes nós ficamos, não, eu vou fazer porque eu estou indo na igreja. Não, eu vou fazer porque, né, a palavra diz que Deus é comigo. Mas será que nós estamos posicionados, estamos fazendo o que é certo? E outra, cabe a Deus se Ele quer fazer ou se Ele não. Se Ele fizer ou não, Ele continua sendo Deus. Amém?